Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Tatiana, eu sou advogada e trabalho há mais de 14 anos no terceiro setor. E atualmente estou como representante, como gestora do Grupo Criança em Busca de Nova Vida, GCRIVA, organização social parceira da Fundação Abrinq, com muita alegria, através do programa Nossas Crianças. E quero desde já agradecer o convite para a gente estar falando um pouquinho sobre como que a instituição vem participando desse processo de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU e como que a gente iniciou esse processo de implementar nas suas ações, a atenção às metas dos ODS. Para não ficar muito assim, eu trouxe a Flá para a gente ir conversando um pouquinho sobre um dos projetos que a gente tem, que é o Marias Brasileiras, que é o projeto que já se iniciou em atenção aos ODS. Esse projeto, desde que ele foi elaborado, ele já foi criado na perspectiva de contribuir com o alcance das metas do 5º e do 8º ODS. O 5º, que é a igualdade de gênero, e o 8º, que é trabalho decente e crescimento econômico. Então, a gente vai fazendo tipo entrevista, tá legal? Então, acho que fica mais interativo, tá legal? Então tá. Flá, se apresenta aí pra gente. O meu nome é Flaviana, sou uma das integrantes do projeto Marias Brasileira, a qual hoje eu estou aqui sendo representante. Flá, e fala pra gente, quantas vezes vocês se reúnem? Semanalmente. A gente costuma se reunir, toda semana a gente procura reunir. Às vezes para produzir algumas peças ou às vezes para discutir algumas necessidades que têm acontecido dentro da comunidade que a gente possa estar fazendo algo para mudar, ou para ajudar. Entendi. Você considera que o projeto Marias Brasileiras é importante na sua vida? É importante para o seu desenvolvimento? Com certeza, com certeza. Hoje, depois desse envolvimento dentro do projeto da Maria, eu, assim, sou uma mulher hoje mais empoderada, não sei se a palavra é, mais forte, mais decidida, assim, Você se sente capaz de alcançar seus objetivos? me sinto capaz e, assim, mesmo em meio a tantas dificuldades, a tantos problemas, hoje sou uma mulher que eu me tornei assim. Eu acredito que mesmo com tanta dificuldade eu posso fazer algo diferente eu posso e eu sou capaz de fazer. E quero. E através do grupo eu pude perceber isso e tem isso acontecido. Um dos objetivos do Marias Brasileiras, o Marias Brasileiras ele tem 3 objetivos principais. O primeiro, todos eles conectados com o 5º e o 8º ODS, tá, gente? Depois eu vou explicar pra vocês como que ele surgiu. O 5º e o... Desculpa. São 3 elementos importantes. Um é melhorar, a autoestima das mulheres para que elas se sintam fortalecidas enquanto gênero feminino, para que elas se sintam bem consigo mesmas. Outro aspecto relevante do grupo é o incentivo à produção de negócios sustentáveis. E outro aspecto relevante do grupo é o incentivo à formação de lideranças comunitárias para que elas entendam seus direitos e procurem exercer sua cidadania. Então, assim, Flá, depois que você começou a participar do projeto, você decidiu, por exemplo, tomar um novo rumo na sua vida profissional. Você se inscreveu para uma faculdade. Me inscrevi para a faculdade, estou amando, né? Eu pude perceber que eu posso ir além do que eu sou hoje. Entendi. Né? Eu posso fazer diferente. Eu posso ser diferente. Você se sente hoje mais capaz de buscar seus sonhos, de realizar, do que se sentia antes? Isso. Eu me sinto capaz hoje de protagonizar a minha história. Legal. E só mais uma perguntinha, Flá. Fala pra gente, o projeto também tem contribuído com a renda? Tem contribuído. A gente produz peças, né? A gente procura produzir essas peças. Muita coisa reciclagem. Um dos trabalhos nossos é esse trabalho aqui, que são bolsas de carpetes. Um trabalho todo manual.
E tem contribuído, sim, com a renda da família. Vocês já participaram de feiras? Já participamos de feiras, já tivemos convite de umas 3 feiras. Tem o grupo que tem encomendas, agora na festa junina mesmo, nós tivemos encomendas de alguns adereços para a quadrilha, a qual foi o grupo que produziu e tem produzido. Legal. Então, assim, essa foi uma das formas que a gente encontrou para executar, né, para experimentar a execução do alcance, né, da contribuição com o alcance das metas do 5º e do 8º ODS. E aí, agora eu vou voltar um pouco para explicar como que a gente entrou, né, nesse novo contexto. A gente também tem um outro parceiro chamado Child Fund, e o Child Fund desafiou a instituição a incluir no relato integrado dela como que os projetos dela se relacionam com os ODS. Então, para a gente atender a essa exigência que o parceiro fez, a gente decidiu fazer isso de maneira muito cuidadosa, para que não fosse só inserir no relatório uma informação. A gente não queria isso. Então eu reuni a equipe, o primeiro passo foi reunir a equipe. A gente reuniu a equipe para estudar os ODS, a Agenda 2030, como que seria. Começamos nessa reunião de equipe, nós elegemos representantes para participar de alguns encontros onde estavam sendo discutidos a implementação dos ODS. Tanto a convite desse parceiro Child Fund, como também redes que passaram a discutir esse assunto. E aí nós selecionamos dentro da equipe, nas reuniões de equipe também participam jovens do Conselho de Juventude, representantes da diretoria e equipe técnica. Então, eu passei a participar das reuniões, o Davidson, que é o jovem representante da juventude, a Raquel também, que é representante da juventude sexo feminino, e também algumas pessoas da equipe técnica. E aí nós passamos a avaliar nas reuniões quais eram os ODS que se conectavam com as ações que o GECRIBA já desenvolve, com o perfil da nossa instituição e com o perfil da nossa comunidade. Né? Todos nós estamos inseridos em comunidades com altos índices de vulnerabilidade, com baixos índices de desenvolvimento humano e vários outros problemas. Então, o que a gente decidiu fazer? Vamos conectar, vamos buscar os ODS que têm conexão. Nós temos uma pesquisa sobre como que o Brasil estava diante dos ODS. Depois dessa pesquisa, nós fizemos a pesquisa como que o estado de Minas Gerais, como que Vespasiano em relação ao estado de Minas Gerais estava diante de cada ODS. Essa pesquisa você encontra ela no nosso relato integrado. Você baixa o nosso relato integrado no nosso site, www.gecriva.org.br. Então, essa é a pesquisa. Ela vai falando para cada ODS qual que é a posição do Brasil, a posição de Vespasiano e os projetos realizados pelo GECRIVA em relação àquele ODS. Cada ODS, vocês sabem, tem várias metas, né? E são muito amplas, né? Então, elas têm um alcance muito grande, né? E é claro que as organizações vão poder contribuir, mas de maneira muito coerente, né? Não é abraçar o mundo com as pernas. Não tem condição, né, gente? Abraçar o mundo com as pernas. Então, o que a gente tem feito? Nós selecionamos as metas dentro de cada ODS, depois de selecionar cada ODS, que conecta com as ações da organização, que conecta com o perfil da nossa comunidade, qual é a meta dentro daquele ODS que tem, assim, o encaixe perfeitinho com o nosso trabalho. Então, por exemplo, o 5º ODS, que é a igualdade de gênero, que é o ODS que contribuiu com a fundamentação teórica para a criação do projeto Marias Brasileiras, o 5º tem uma meta assim, fica aqui do lado. A gente colocou isso daqui, é um painel de gestão à vista, então todo mundo tem acesso, ele fica na minha sala, mas tem ele em outros locais também. Então, o 5º, a meta 5.5 diz assim: garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão, na vida política, econômica e social e pública. Então, o Marias Brasileiras tem exatamente essa proposta, porque ele nasceu dessa fundamentação teórica. E aí, a gente foi experimentando como que seriam os resultados
do grupo, como vocês puderam ver a Flaviana falando, a gente vem alcançando, né, as metas de maneira ainda muito tímida, mas que a gente já percebe uma diferença muito grande na vida das mulheres que participam em relação a como elas eram antes e como elas estão no decurso do projeto. A gente criou alguns indicadores para avaliar esses resultados que estão sendo aplicados aos poucos, né? Para a gente poder ver a relação entre a proposta e o alcance, né? Os resultados. E aí, gente, assim, a gente também vem fazendo isso em relação aos outros projetos. O Davidson e a Raquel, por exemplo, eles são responsáveis por multiplicar a compreensão sobre os ODS dentro do grupo de juventude. Então, nas reuniões que tem com os grupos de juventude, na oficina que eles participam, né? O Conselho Jovem é formado por jovens representantes de cada oficina. Então, o Davidson e a Raquel também são responsáveis por multiplicar esse contexto, né, de contribuir com a melhoria da qualidade de vida em nível mundial, nacional e local dentro dos grupos de juventude. Eu faço isso junto com a equipe técnica e representantes de grupos, como por exemplo a Flaviana no Marias Brasileiras, também levam essas discussões para dentro do grupo, né? O grupo não faz só a produção da mercadoria, o grupo discute como que eles podem fazer diferença na vida das mulheres no âmbito político, social e econômico, em atenção tanto ao 5º ODS como ao 8º, que sustenta a elaboração desse projeto. Então, e aí o que acontece? Outra questão que a gente vem fazendo dentro da organização em relação aos ODS em outros projetos, como por exemplo o Fala Criança. Fala Criança é um outro projeto que está ainda em fase de iniciação, nós estamos tentando captar recursos para ele, que tem o objetivo de trabalhar com força tanto o 4º ODS, que é Educação de Qualidade, como o 10º ODS, que é a Redução das Desigualdades. Então, o nosso objetivo é contribuir para que as crianças possam, desde cedo, entender seus direitos, que é um dos elementos importantes para reduzir as desigualdades, é a compreensão dos próprios direitos. Então, a gente tem também incluído nos novos projetos que vão surgir e nos que já estavam em andamento, a gente vem fazendo a conexão daquilo que era uma meta do projeto com o ODS que se conecta com aquele projeto, né? No mais, assim, é isso que a gente tinha para compartilhar. Eu espero que a gente tenha contribuído com a compreensão de vocês sobre como que vocês podem fazer, né, a implementação. Não é uma coisa assim, tipo, ai, que coisa, que difícil, porque a gente sabe que tem muita demanda, que demanda muito esforço, né, da gestão, da organização. Nós sabemos que temos uma equipe técnica muito reduzida, nós trabalhamos com recursos escassos, mas uma coisa que eu sempre digo aqui na instituição é que, assim, quando a gente perceber que a gente caiu na mesmice, ali eu tenho certeza que não dá mais, tanto para a equipe de gestão como para a equipe que trabalha, porque as organizações sociais, elas sofrem uma expectativa muito grande, tanto da sociedade como do poder público, e ela é cobrada de uma maneira muito diferente. A gente vive num mundo de muita desconfiança em relação às organizações sociais. Então eu acho que mais do que nunca a gente tem que demonstrar que a gente está atento aos contextos, aquilo que está mudando, aquilo que o mundo precisa, aquilo que o nosso país necessita, no meu contexto local. A gente não tem a pretensão de transformar o mundo sozinhos, né? A gente trabalha em rede, mas é como disse a Madre Teresa de Calcutá, né? O oceano não seria o mesmo sem essa gotinha, né? Sem a sua gotinha. Então eu acho que a gente é uma gotinha no oceano, mas sem ele não seria a mesma coisa. Então eu acho que é nisso que a gente tem que se fortalecer. E só para compartilhar um resultado, depois que a gente incluiu o contexto dos ODS no nosso relato integrado, que a gente passou a colocar nos nossos projetos a fundamentação teórica também de alcance dos ODS, né? Metodologias de trabalho diferenciadas, a gente percebeu um respeito muito maior dos parceiros que publicam editais para a gente participar.
Recentemente eu mandei o projeto Marias Brasileiras para participar de um edital. Nós não fomos selecionados, não ficamos entre os finalistas, mas a gente chegou quase lá, nós ficamos nos semifinalistas. Mas eu fiquei muito feliz, porque uma das coisas que a gente teve de feedback no processo para semifinalista foi a inclusão dos ODS no nosso projeto, né? Na justificativa do nosso projeto. Outra questão também que a gente percebe é o respeito local. Então, a gente tem sido convidado para participar de algumas, né, rodas de debate, palestras, para explicar um pouco sobre como que a organização vem se adequando aos ODS, como que ela vem implementando. Como, por exemplo, essa oportunidade agora, que é linda, a gente adorou. E, por último, outra coisa também que a gente percebe de resultado é a compreensão das pessoas dentro da equipe, de que aquilo que ela faz, aquilo que ela contribui, causa uma transformação aqui, que é o efeito borboleta, que causa uma transformação num outro lado do mundo. E essa pessoa, assim, pode parecer muito ostentoso, né? Mas é pra ser mesmo. Eu acho que a gente tem que causar a diferença mesmo de uma maneira diferente.